Boa noite, meu amigo, minha amiga motociclista, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Meu nome é Ângelo Viana, criador do Método Moto, e aqui você aprende a pilotar com segurança, sem correr risco desnecessário à sua vida e à vida de quem você mais ama e o principal, voltando vivo para casa. Um item que é fundamental na hora de escolher a moto, tá bom? E eu vou te ensinar a fazer essa métrica, essa metrificação em relação a esse item. O primeiro item que é fundamental antes de escolher a moto. Olha, a gente nem foi ver a moto, a gente nem sabe que moto a gente quer comprar. Mas o primeiro item que é crucial, eu diria, é a questão da compleição física. Né? O que é compleição física? Compleição física é o entendimento sobre características físicas pessoais e como elas se harmonizarão no uso da motocicleta, tá? Então, ó, já começo daí dizendo que é impossível, quando você me manda o direct, eu te dar a resposta que moto que você compra. Porque são muitas características pessoais que eu não tenho acesso e não vou te pedir. Entenda por aí. Que características são essas? Né? Existem dois tipos de características físicas. As características que a gente reputa como características permanentes, né? Tamanho dos membros, envergadura de ação, então o tamanho do braço, quando eu estendo o braço, quando eu estendo a perna, e limitação desses movimentos, tá bom? As características físicas momentâneas são aquelas que estão acontecendo e podem mudar. Por exemplo, excesso de peso, né? O seu peso atual ele pode mudar. Estrutura muscular, pode ser que você ganhe massa muscular, pode ser que você perca massa muscular. Flexibilidade, né? Pode ser que agora você esteja sedentário, mas pode ser que amanhã você resolva começar a se exercitar e ganhe flexibilidade. Flexibilidade geralmente acompanha a estrutura de músculo. Estrutura de músculo realmente mata o excesso de peso. E aí, quando a gente tem essa tríade, né, flexibilidade, estrutura muscular e diminuição de massa corporal, diminuição de massa corporal, peso, ok? A gente tem uma estrutura importante para poder tomar algumas decisões em relação ao que a gente vai fazer, especialmente na moto, que é o que a gente está falando, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é catalogar dentro dessa consideração chamada compleição física, catalogar, entender e ter catalogado os tamanhos das suas relações harmônicas físicas. O que é isso, cara? Olha que louco. Quando a gente vai fazer um bike fit de bicicleta, né? A pessoa que vai fazer o bike fit, ela mede um monte de coisa. Ela vai lá e mede braço, enfim. É a mesma coisa para a moto. Você não precisa que ninguém meça, mas você precisa ter isso medido. Isso é bom que você tenha medido. Então, essa tabela de compleição física, ela vai te servir para muitas coisas. Né? No futuro, ela vai te servir para entender muitas coisas. Mas especialmente na hora de comprar a moto, ela é muito útil. Tá? Até porque você pode começar a ter a primeira decisão em função dessa tabela. Então, como é que a gente monta uma tabela de compleição física? Tá? Medindo as coisas. Medindo o tamanho do tronco, linha da cintura até a linha do pescoço. Medindo literalmente. Peça para alguém te ajudar. Fita métrica. Sabe aquelas fitas flexíveis? Aquelas são as ideais, né? Então, da linha da cintura, aproximadamente 3, 4 dedos abaixo do umbigo, né? A linha da cintura até o pescoço. Isso influencia na hora que você harmoniza o tamanho do tronco com a envergadura do braço. Influencia em muitas coisas. A gente já vai falar sobre isso. Começando de novo a tratar sobre fisiologia, tá bom? Tamanho dos braços. Cara, isso é fundamental. Ou como assim? Tamanho dos braços. Qual o tamanho do seu braço, né? Como é que a gente faz a extensão de medida? Simples assim, ó. A gente pega do ombro, aqui do ombro, do começo do ombro, né? A gente pode, ó, vamos lá, axila, faz uma linha de corte aqui do começo de ombro até, não é até a ponta do dedo, porque lembre, na moto, a ponta de dedo é irrelevante, né? O correto é a gente medir aproximadamente até o início aqui, ó, das falanges, tá? Até os metacarpianos, que são esses ossinhos aqui, ó. Porque é aqui que a gente vai matar a extensão de braço em função do toque na manopla,
ok? É claro que a gente vai estender para usar o freio, mas se a gente tiver um problema nessa extensão, essa aqui é irrelevante, tá bom? Então como é que a gente tem que medir? Daqui, né, fazendo a linha da axila até aproximadamente os metacarpianos. Isso é bom que a gente tenha, tá? Tamanho e envergadura de ação dos braços. Então, claro, qual que é o tamanho da minha envergadura de braços, tá? Isso vai te dar uma relação estreita a ponto de você entender que você tem braços maiores ou braços mais curtos. Cada um é um. Cada um tem uma compleição física. E isso impacta diretamente na manobrabilidade da moto. Olha que louco. Então, ter isso é importante, tá bom? Você pode, por exemplo, olha que legal, você não está com a moto, você quer ver, você quer informação, você pode pedir para um amigo sentar na moto, alguém que tenha, e falar, cara, você me faz um favor? Do seu centro do peito aqui, ó, até o guidão, quanto você acha que tem? Dá para você medir para mim? E a gente consegue tirar uma métrica de envergadura para saber se você vai ter que retesar o braço ou não. Próxima coisa, tamanho das pernas, né? De novo, linha de cintura para baixo, ok? Considerando agora a altura da virilha, tá? Até, fica em pé direitinho, a altura da virilha até o calcanhar. Até o calcanhar, até tocar no chão. Você pode fazer essa métrica, tá bom? Tem gente que tem uma estrutura de tronco maior e as pernas mais curtas, e isso impacta em muitas coisas. Então, é muito importante que você tenha essas medidas. Isso deve guarnecer o seu caderno de estudos sobre motociclismo seguro. Qual é a minha compleição física? Quais são as minhas medidas? Pá, nesse dia 14 de fevereiro, eu tenho características momentâneas, eu tenho um excesso de peso, eu tô com estrutura muscular ruim, eu tenho pouca flexibilidade, porque eu tô parado, não estou fazendo nenhum exercício. É importante que você grave esse tipo de coisa, para você aplicar isso virtualmente na escolha da sua moto. Então a primeira coisa que você tem que entender é quais são as minhas características físicas. Será que a minha proporção de braço, proporção de perna é bom, não é? No futuro a gente vai te explicar o que é uma boa proporção de perna e braço para o motociclismo. Agora não, tá bom? Tudo tem o seu tempo. Legal? Pilotem com segurança, sem correr risco desnecessário à sua vida ou à vida de quem você mais ama, e o principal, voltem para casa vivos. É isto que importa, para a gente poder contar como o motociclismo é importante. Fui.